Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Vamos para a aula de hoje? Revendo o módulo 4, vimos o naturalismo dos pré-socráticos. Hoje, quero fazer uma correlação com o mundo consumista de hoje, para que vocês sintam que a filosofia está presente e pode modificar o nosso dia a dia. Basta que nós tenhamos olhos para o que nos acontece e como nós podemos mudar tudo à nossa volta. A grande mudança do pensamento antigo dos pré-socráticos, chamados naturalistas, para o mundo moderno é que a natureza deixou de ser vista como algo a ser respeitado, passando a ser algo apenas para ser usado. Esse modelo parecia natural para nós, já que para muitos o homem é o único ser pensante do planeta e por isso deve dominar tudo e tudo está aí para servir a este homem. Assim, ao contrário do que pensavam nossos filósofos pré-socráticos, a natureza deixa de ser sagrada e passa a ser inferior. É óbvio que um modelo utilitarista como esse não poderia dar certo e acabou fracassando. O que vemos hoje, com o aumento das inundações, secas, furacões e outros desastres naturais, são fruto do desequilíbrio ambiental causados por nós mesmos. O homem, ao apropriar-se da natureza e de seus recursos, considerando-se melhor e mais importante que os outros seres vivos, condenou o planeta ao estado de degradação ambiental que nos encontramos hoje. O fato é que esse modelo precisa ser mudado por nós, por você, por mim, por nossos filhos e netos. Os seres humanos e a natureza vivem em interdependência, interligado por fatores físicos, biológicos, sociais e culturais. Simplificando, o homem não existiria sem a natureza. Vivemos em uma sociedade extremamente consumista, que produz mercadorias com uma vida útil muito baixa, aumentando demais a produção de resíduos, de lixo. Da forma como as pessoas consomem hoje, seriam necessários mais 2 planetas Terra até o ano 2050, o que nos dá apenas 30 anos para reverter esse padrão de consumo ou vamos destruir o planeta que nós habitamos. A relação do homem com a natureza precisa ser mais pacífica, mais harmônica. Precisamos modificar imediatamente a forma como lidamos com o meio ambiente, reduzindo o consumo, reduzindo o desperdício de água e comida, consumindo conscientemente energia elétrica, comprando menos roupas. Você pode ajudar seus pais a escolherem empresas que respeitam o meio ambiente, que respeitam comunidades pobres e carentes pelo mundo. Por exemplo, você sabia que entre as empresas que mais poluem no mundo estão a Coca-Cola, a Pepsi e a Nestlé? Que entre as empresas grandes que exploram o trabalho infantil ou semi-escravo no mundo estão a Nike, a Apple, a HP, a Dell, a Hershey's, que fabrica chocolate, a Renner, que emprega bolivianos para fazer as roupas, e adivinha quem está na lista de novo? A Coca-Cola. E como a filosofia pode ajudar nessa questão? Auxiliando o homem a refletir, a pensar sobre suas atitudes, a analisar o impacto de suas decisões sobre os outros. Para atingir esse objetivo, é preciso que aprendamos a pensar. Aprendamos a entrar em contato com nossos sentimentos, emoções e motivações. Por que fazemos o que fazemos? Como mudar o que fazemos para obter resultados diferentes, os resultados que nós desejamos?
É preciso se conhecer para isso. Para entender como algo funciona, você não lê o manual de instruções? Para saber qual é o objetivo do jogo, você não lê as instruções? Faça isso consigo mesmo durante toda a vida. E você terá uma vida mais feliz, mais completa e mais próspera. Pense sobre tudo, o tempo todo. É para isso que nosso cérebro foi feito. Já que o assunto é crise e futuro, o Trip TV reuniu um time de pensadores que orbitam pelo mundo da moda para responder uma incômoda pergunta. Você é mesmo capaz de consumir menos por um mundo melhor? Eu sou uma pessoa consumista, mas eu tô com vergonha de falar isso, porque eu acho horrível achar isso. Eu sou consumista principalmente com roupa, assim, tipo, eu não troco de carro há 8 anos, mas eu gosto de roupa. Eu sou obcecada por batom. Eu fico sem comer, mas sem batom não. Somos conscientes, em primeiro lugar, e resumindo, é consumir menos. Eu já não compro roupa há muito tempo. Eu, na minha vida, eu acabei de fazer 40 anos. O que eu percebo é que eu consumi muito pouco até hoje. Talvez eu consuma muita comida, porque, enfim, eu tenho o pecado da gula. Não comprar em lojas que usam trabalho escravo, que não respeitam o meio ambiente, isso com certeza é um jeito de consumir consciente. Trocar suas roupas que você não usa mais com suas amigas, com as pessoas que você convive. E principalmente fazer ela se desapegar do que ela realmente não usa. Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades, principalmente das mulheres hoje. Desapegar. Quando falam a moda é democrática, você pode tudo, a propaganda, todo estímulo externo capitalista em volta tá falando, você pode tudo, então compra tudo, gata. Compra, não precisa escolher, não precisa raciocinar, não precisa refletir. Fica no raso, fica no rápido, no fácil, compra tudo. Quando você tem um universo de escolhas muito grandes e você vê valor naquilo, né, pela arte, pela cor, pela estética, enfim, você tem vontade de ter e de experimentar tudo aquilo, né? Mas eu exagerava um pouquinho. Acho importantíssimo a gente saber a diferença entre necessidade e desejo. Quando você vai em países pobres e viaja, e você vai em lugar de tingimento de couro, que vai para o mundo inteiro, são rios e rios vermelhos, por causa da química. Eu não paro de pensar nisso quando eu penso em moda. A minha forma de consumir mudou muito, eu já fui consumidora compulsiva e isso até me levou a fazer blog de moda porque eu tinha muita roupa. Eu brinco que eu falo que o cartão de crédito tem limite, mas eu não tenho. Mas é horrível viver sem cartão de crédito. Você vai se hospedar num hotel, a pessoa te pede o cartão, parece que você não é ninguém, né? Então assim, não adianta você ter dinheiro, o mundo quer que você tenha crédito. A gente relaciona muito isso, tipo, não ter dinheiro com não ter prazer, ter dinheiro, ter prazer. Hoje, tudo que a gente já fez, já dá pra gente se abastecer muitas vezes, não precisa estar fazendo mais, coisa mais nova, mas é que aí vem um monte de coisa, de inclusão social, de você querer ter o mais novo, daí vem uma série de futilidades aí, que a futilidade é com certeza a inimiga do consumo consciente e da sustentabilidade. Mas a gente já viu bastante o efeito que acontece desde na economia quanto no meio ambiente, o que acontece quando existe o exagero no consumo. Não tenho essa consciência, não fico preocupada com o planeta, com o negócio de roupa. Eu fico com água, mas com roupa não consigo ligar o nome à pessoa, mas eu vou melhorar. Quando você veste a roupa e sente, esse é o consumo consciente, não é não comprar, entendeu? É escolher o que você vai comprar, só que escolher não a partir da referência externa, de fora, porque de fora quer que você compre tudo, é escolher a partir do de dentro. Você costuma parar para pensar na qualidade do seu consumo? Em que você está gastando o seu dinheiro e por que está gastando? No Brasil, grande parte das pessoas busca uma equiparação aos mais próximos por meio de bens materiais e da ascensão social. E esse é um traço da cultura latina de forma mais ampla. Está ligado à ideia de obter grandes posses para exibir às outras pessoas, simplesmente ostentar. Tudo isso para ouvir a frase
Você conseguiu se dar bem, hein? A validação dos pares tem uma importância desmedida para muita gente. Mais do que isso, a fixação na ideia de se dar bem ou subir na vida muitas vezes compromete o planejamento financeiro de muitos brasileiros e tira a qualidade de suas escolhas. Quer ver um exemplo clássico de como esse aspecto cultural influencia as escolhas dos brasileiros? Quando um jovem entra na faculdade, o que se torna sua obsessão já nos primeiros meses? Comprar um carro 0 km. O automóvel costuma ser o primeiro grande objetivo patrimonial de um jovem. Simboliza liberdade e proporciona aquela afirmação social de que falei anteriormente. Basta imaginar esse jovem chegando ao almoço de família de carro novo. Logo, algum tio vai falar cheio de orgulho: poxa, você está se dando mesmo bem, hein? Vai ser um cara de sucesso. O raciocínio do tio tem lógica. Ele imagina que alguém tão jovem precisa estar com a carreira bem encaminhada para poder comprar um carro novo. Mas o problema está justamente nesse ponto. Quais sacrifícios foram feitos em nome da compra do carro novo? Em muitos casos, profissionais em início de carreira comprometem uma parte significativa de seu salário para arcar com prestações que podem durar anos. Engessam suas escolhas com o objetivo de conseguir o reconhecimento dos outros. É evidente que movimentos desse tipo não são aconselháveis do ponto de vista financeiro. Faria mais sentido aplicar a maior parte da renda obtida nos primeiros anos da carreira para garantir um futuro mais seguro ou para fazer uma pós-graduação com potencial de acelerar o crescimento da renda do jovem. O problema é que esse componente racional fica em segundo plano, por conta de toda a carga cultural e histórica. Desde a infância, estamos sujeitos a situações em que os bens materiais são excessivamente valorizados. Essa lógica vai se sedimentando pouco a pouco durante a adolescência, até que, assim que pode, o jovem compra o carro, contrai uma dívida pesada e perpetua esse traço cultural. E esse pensamento de ter cada vez mais posses em nome da afirmação social se estende após a juventude. Quando o casamento se avizinha, a maioria das pessoas fica seduzida pelo sonho da casa própria. Muitos pensam que o aluguel é uma furada. Predomina a ideia de que se paga caro por algo durante a vida toda para nunca ter o bem. Conclusão: o jovem casal adquire a casa própria e compromete suas contas por 10, 20, 30 anos. Quando bater o arrependimento, a margem de manobra já estará bem menor. Um planejamento financeiro baseado na aquisição de grandes bens tem poucas chances de sucesso. A lógica é que as dívidas saiam do controle e acabem extrapolando a renda mensal da família. Meu conselho é que as pessoas procurem olhar com mais razão e menos emoção para as grandes possibilidades de consumo que se apresentam ao longo da vida. Se familiares e amigos insistem que as posses são necessárias para a afirmação social, procure resistir à tentação. Ou, ao menos, faça um sólido planejamento financeiro para suportar os gastos elevados e as dívidas acumuladas. Como costumo dizer, o verbo ser deve vir antes do verbo Souza e o consumo consciente. Você sabe como são os adolescentes de hoje em dia. Estão sempre por dentro de tudo. Com o Bruno, não é diferente. Um dia desses, pesquisando sobre qual faculdade escolher, ele se identificou com o curso de Engenharia Ambiental. E algo chamou a sua atenção: o impacto que o consumo desenfreado causa na vida das pessoas e do planeta. Curioso, ele resolveu ir mais a fundo no assunto e se deu conta de que, se continuarmos no atual padrão de consumo, em menos de 50 anos, serão necessários 2 planetas Terra para suprir nossas necessidades básicas. Assim, ficou claro para o Bruno que todos deveriam consumir com mais responsabilidade. Afinal, muitos recursos naturais são gastos para se fabricar um produto. Além disso, investimos nosso dinheiro para comprar algo. E no fim, quando não formos mais usar, qual será o seu destino? Com isso em mente, o Bruno resolveu agir. No almoço de domingo, com a família, ele compartilhou tudo o que aprendeu e propôs um desafio. Vamos repensar os hábitos diários de consumo. E a família não perdeu tempo. No dia seguinte, ao fazer as compras da semana, a dona Ângela só colocou no carrinho do mercado o que a família realmente precisava. A tia Simone também se conscientizou e começou a valorizar o consumo de orgânicos, que, além do bem para a saúde, eram cultivados por produtores locais, que respeitavam o meio ambiente e geravam ganhos para a comunidade. Seu Antônio ainda aproveitou para levar o exemplo da sua família para o trabalho. Com pequenas atitudes, incentivou todos os colegas a avaliarem o impacto que cada produto consumido causava em nossas vidas. Com toda a família conscientizada, algo muito bom aconteceu. Sobrou dinheiro no orçamento mensal. Sabe o que seu Antônio fez? Destinou parte para sua aplicação na cooperativa. E ele também comprou a bicicleta que o Bruno tanto queria. Consumir sem exageros muda o mundo para melhor. E a família Souza foi prova disso. Assuma essa responsabilidade você também. Juntos, podemos cuidar da natureza
do bolso e ainda construir um futuro mais sustentável para todos. Na aula de hoje, você ouviu a frase: o homem não existiria sem a natureza. E se o contrário acontecesse? A natureza viveria sem o homem? Eu quero que você imagine e descreva como seria nosso planeta sem o homem. Exercite seu poder de argumentação. Dê destaque às formas de organização que a natureza arrumaria sem a presença humana. 10 linhas no mínimo. E se usar qualquer fonte de informação, coloque o site, como eu ensinei na aula passada. Um abraço e até semana que vem. Primeira coisa, pressão na escola. O adolescente, até os 17 anos, a única preocupação que ele tem, a maioria, é ser bem sucedido na escola. E essa pressão, ela vem um peso muito maior, porque entende o seguinte: por exemplo, uma pessoa adulta, ela tem várias funções. Então a gente pensa, dá um pouquinho para cada uma, tá bom. Porque a gente entende que ela não pode ser boa em todas, né? Não pode ser completa em todas. Alguma vai ficar sempre desfalcada. Nem que seja aí na área, não vai na academia, não faz isso, mas faz as outras. Na adolescência, como ele tem a escola como única tarefa norteadora, existe uma cobrança social, consciente e inconsciente de professores, de familiares e de amigos, para que eles consigam. E aí entra naquela caminhada da pressão, naquela caminhada da incompreensão, e aí ele começa Aí ele também começa a direcionar muito a autoestima dele pautado nisso. Então ele consegue, ele é um sucesso, ele não consegue, ele é um fracassado. E aí você vai determinando muito das crenças, entendeu? Então esse é um ponto importante dos pais observarem, de não olharem para o filho como aquela frase que para mim é muito estranha. E, tirou 10, não fez mais sua obrigação. Eu não concordo com isso, eu acho que não existe uma questão de obrigação, existe uma questão de superação a cada desafio que eles enfrentam. O segundo ponto é problema com os pais. Eles entram naquela fase de ninguém me entende, o pai não entende eles, aí ninguém se entende, ninguém consegue se entender, alguns não conseguem nem se comunicar. É como se fosse dois mundos. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre adolescente que falam sobre essa questão dos dois mundos. E aí o que acontece? Eles entram nessa crise de identidade e começam na busca por serem aceitos e se sentirem pertencentes. Aí eles começam a se desconectar dos pais, que muitas vezes acabam virando a história do Quimico, né? E por que isso acontece? Porque o pai ele precisa se atualizar junto com o filho. Mas, Alice, como assim? É o filho que se atualiza? Na maioria das vezes. Porque o pai, quando você vê alguém crescendo, você leva um tempo para entender que ele cresceu, certo? Então você ainda olha para ele, com 15 anos o menino tá namorando, você fala, gente, mas é uma criança. Não é uma criança. E você precisa se atualizar para acompanhar ele. Os dois precisam andar juntos, porque ele tem muito para te ajudar a entender esse momento que na verdade nem ele entende, mas que vocês podem tentar interpretar os desafios juntos e vice-versa. Então esse é um grande desafio que eles vivem aí, os pais também. Terceiro ponto, amizades e relacionamentos. Na adolescência eles começam a ter essa definição por grupos de amigos. Então você muitas vezes entra numa instituição de ensino médio, você vai identificando a galera do esporte, a galera dos estudos, a galera isso, a galera que... Enfim, são vários grupos. E eles começam a entrar nessa corrida por qual grupo eles vão pertencer. E às vezes, não necessariamente, ele entra em um grupo por ele se identificar com aquela ação, mas é por onde ele se sente mais aceito, é por onde ele se sente bem, e aí ele acaba sendo influenciado por aquilo a viver aquele tipo de comportamento ou ação. Então, é aí que entra também a importância da família estar junto, porque às vezes ele pode cair num grupo negativo, né, de pessoas que fazem escolhas erradas, de escolhas infelizes, e isso é negativo para o seu filho. Então, a autoestima, que está muito ligada a essa base familiar, está ligada a isso. Porque uma pessoa que se sente segura e que tem uma autoestima boa, ela não se influencia tão facilmente por grupos que não acrescentam em nada, né? Que não somam no desenvolvimento, no crescimento deles. E nos relacionamentos, que é onde eles começam a se envolver de fato com outras pessoas, ter parceiros, ter parceiras, e a viver essa primeira etapa do relacionamento amoroso, dos desafios que isso enfrenta. Alice, é importante? Claro que é importante. Tudo é importante quando a gente vive de forma consciente. Respeitar a sexualidade do adolescente, respeitar
que ele já está despertando sentimentos, reações físicas, reações emocionais, e que isso é um processo natural e que ele vai vivenciando isso e descobrindo e amadurecendo ao longo da vida. O quarto e último ponto é os problemas que eles vivem com a própria aparência. Na adolescência, é aquela fase dos hormônios de total loucura e que você fica meio desencontrado. Seu cabelo, que era aquele cabelinho de criança, começa a ganhar outro estilo. A pele enche de espinha muitas vezes, alguns têm mancha. As meninas às vezes não sabem ainda usar uma maquiagem leve, mas que seja proporcional, né? Que consiga equilibrar essa dificuldade. Os meninos mais ainda, porque nem maquiagem tem. Aí vai aquele corpo que vai mudando, sabe? Você vai crescendo, vai inchando, mas ainda não definiu. E aí eles se olham assim, se sentem estranhos, né? E aí sempre tem também aqueles adolescentes que despontam e já tem aquela formação bem definida. E são essas referências que acabam gerando essa insegurança nos demais. Essa corrida por um padrão estético que não existe, que é tão triste, sabe? A gente vê quantos casos de pessoas que não se amam. Mas por que elas não se amam? Porque a sociedade determina um perfil estético onde as pessoas devem caminhar para alcançar ele. Só que não, gente, a autoestima ela não está ligada ao padrão estético que você se coloca, ela está ligada ao seu posicionamento. Ela está ligada, por exemplo, não é o fato da pessoa ser gorda ou o fato da pessoa ser magra que vai fazer ela feliz. O que vai fazer ela feliz é ela ter escolhas conscientes sobre ela. Ela saber que o que ela põe dentro do corpo dela é determinante para a sua formação, para o seu equilíbrio. Esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante.